Aconteça o que acontecer, não pare! Estamos quase conseguindo! 2 caçadores de tesouros estão cavando um terreno congelado em um milharal à noite. Está chovendo muito, os relâmpagos estão brilhando, mas esses 2 caras continuam trabalhando. E agora a pá bate em algo sólido. Não pode ser! Um baú do tesouro! Eles começam a cavar mais rápido e encontram um pedaço do motor de um navio. Mas que, longe dos mares e lagos, em algum lugar sob os campos de Kansas City, eles encontraram um navio gigante afundado. Como isso é possível? Agora você verá. Algumas pessoas passam a vida procurando naufrágios com tesouros. Uma delas é o explorador David Hawley. Ele tem procurado esses navios longe dos mares, rios e oceanos por muitos anos. Ele faz isso porque gosta da sensação de aventura. Os porões desses navios podem conter baús de ouro, antiguidades e artefatos. E você pode conseguir muito dinheiro por eles. David diz que não é preciso entrar no oceano para encontrar um navio afundado. Eles podem estar em seu quintal. Mas por que os navios acabam enterrados no subsolo entre campos, fazendas e planícies? Vamos descobrir usando o exemplo do barco a vapor Great White Arabia. De acordo com registros antigos e recortes de jornais, esse navio transportava cerca de 200 toneladas de tesouro antes de afundar em 1856. Muitos rumores e lendas locais diziam que o navio estava no subsolo, a alguns quilômetros a nordeste de Kansas City. Ele estava lá porque as pessoas alteraram deliberadamente o leito e os canais do rio Missouri na segunda metade do século XIX. Elas aproximaram artificialmente as margens umas das outras. Elas estreitaram o rio para aumentar a velocidade do fluxo, de modo que os barcos pudessem navegar muito mais rápido. No século XIX, os barcos a vapor eram o meio mais popular de transporte de passageiros e mercadorias. Antes das ferrovias, eles estendiam a fronteira ocidental através dos rios Mississippi e Missouri e levavam suprimentos para as pessoas. Por isso, era tão importante aumentar a velocidade de seu movimento. Assim, em 5 de setembro de 1856, o Arabia estava navegando ao longo desse estuário. O navio se deparou com um obstáculo que se projetava para fora da água. Um pedaço de tronco rapidamente inundou o navio. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados, mas o navio a vapor e sua preciosa carga chegaram ao fundo de lodo do Missouri em poucos minutos. Vários anos se passaram. Todos se esqueceram da embarcação. Durante esse tempo, o curso do rio Missouri havia mudado, mas o Arabia permaneceu sob o fundo úmido e lamacento. O nível do solo acima dele estava ficando mais alto e o solo estava perdendo umidade. Por fim, muitas décadas depois, um milharal se formou sobre o navio afundado. Na década de 1980, um fazendeiro era proprietário dessa área e ele não tinha ideia do que estava escondido em seu território. David Hawley estudou cuidadosamente a história dos navios afundados nos Estados Unidos. Ele sabia que centenas de navios a vapor haviam afundado em todo o Missouri, mas, acima de tudo, ele estava interessado no Arabia, pois havia rumores de que ela estava repleta de ouro e outras coisas valiosas. O território de Campos de Milho, no Kansas, era vasto, mas David Hawley sabia como fazer uma busca adequada. Em 1987, ele começou a trabalhar. Primeiro, junto com seu irmão e seu pai, eles coletaram todos os recortes de jornais antigos que puderam encontrar. Eles estavam procurando não apenas informações sobre o navio a vapor, mas também mapas do rio Missouri. Eles acompanharam suas mudanças históricas, verificaram as datas e identificaram uma grande área onde o navio afundou. Em seguida, eles usaram testes eletromagnéticos e outros materiais geológicos para estudar o solo e encontrar o local certo. Eles procuraram por diferenças na umidade e na densidade do solo. Depois, percorreram o território com potentes detectores de metais. E assim, no outono de 1988, eles determinaram a localização do navio a vapor. A Arabia tinha o tamanho de um campo de futebol. Essa gigantesca embarcação estava 14 metros abaixo do solo, 4 andares abaixo. Mas antes de começar a escavar, eles tiveram que pedir permissão ao proprietário do milharal. Para o fazendeiro, essa notícia foi uma grande surpresa. Ele concordou com a condição de que as escavações fossem concluídas até a primavera para que ele pudesse semear uma nova safra. A escavação de um navio gigante no inverno é muito mais difícil e cara do que em outras épocas. Isso inclui equipamentos adicionais, eletricidade e custos de aquecimento. A equipe trabalhou dia e noite. Eles financiaram as escavações de seus próprios bolsos. Cada um investiu mais de $10 mil e fez um empréstimo bancário. Finalmente, eles notaram os primeiros detalhes do navio. As pás atingiram as enormes caldeiras dos motores e o convés. O objetivo havia sido alcançado. A maior parte da carga que se encontra dentro dos navios afundados está coberta de ferrugem, conchas, lama e muito danificada. O conteúdo do Arabia estava em excelentes condições, considerando que o navio havia afundado 130 anos antes.
Infelizmente, eles não encontraram os baús de ouro. Ainda assim, eles conseguiram várias toneladas de outras cargas valiosas, itens domésticos de pessoas que viveram em meados do século XIX. Era uma cápsula do tempo. O navio estava transportando suprimentos para centenas e milhares de pessoas, e todas essas coisas estavam perfeitamente preservadas. Por exemplo, era possível ver claramente o selo da marca Goodyear Rubber Company em um sapato de borracha. Quanto mais as escavações continuavam, mais coisas David e sua equipe encontravam. Nos barris, eles encontraram pratos do século XIX. Eles estavam intactos e utilizáveis. Além disso, havia roupas limpas, milhares de pares de sapatos, arpões, frigideiras e guarda-chuvas. O navio estava transportando carga para abastecer cerca de 16 pequenas cidades. Sim, não é ouro, mas esses artefatos também são preciosos. O conteúdo do navio pode valer milhões. Entretanto, a tripulação não iria vender essas coisas. Eles criaram um museu no local de um antigo mercado de frutas em Kansas City. Se você for até lá, imediatamente se sentirá como se estivesse em uma loja de departamentos do século XIX. Há milhares de itens em boas condições. Até mesmo os fósforos aqui estão secos o suficiente para serem acesos. David levou muitos anos para apresentar toda a coleção do navio a vapor. Ele valoriza cada um dos itens e não quer vendê-los. Qualquer pessoa pode vir aqui, pagar por um ingresso e se encontrar no passado. Quem sabe, talvez haja um navio antigo escondido em seu quintal também? Os geólogos encontraram um navio mais antigo no deserto quente da Namíbia em 2008. Esse navio navegou na época em que os piratas assustavam os marinheiros nos mares. E agora, ele está dentro de uma lagoa seca. O navio partiu de Lisboa em 1533 e desapareceu com a tripulação perto de uma pequena cidade de mineração de diamantes. Depois de quase 500 anos, o casco ficou muito danificado. Apenas a carcaça do navio permaneceu, mas o tesouro escondido dentro da embarcação permaneceu intacto. Eles estudaram cuidadosamente o barco por um longo tempo, tentando não estragar nada. 5 dias depois, eles encontraram um grande baú velho no porão. Abrindo-o com cuidado, encontraram moedas de ouro. Assim, o custo do navio foi estimado em cerca de 10 milhões de dólares. A causa exata do naufrágio é desconhecida, mas os especialistas acreditam que o navio foi destruído por uma carga pesada e pelo mau tempo. Ele foi para o fundo, que depois se tornou um deserto. Alguns encontram um avião em seu quintal, outros descobrem um navio, e um homem encontrou uma passagem para uma antiga cidade secreta em sua casa. Isso aconteceu na Turquia em 1963. O proprietário do prédio decidiu fazer reparos. Ele foi até o porão e derrubou a parede para transformar o local em uma sala de estar. E assim, atrás de uma parede, ele encontrou um túnel que levava ao subsolo. O homem pensou que fosse algum tipo de câmara secreta. Ele foi até lá e percebeu que era algo muito mais do que isso. Era uma cidade antiga com 18 andares de profundidade. As pessoas a construíram nos anos de 780 a 1180 como um refúgio contra desastres climáticos e invasões de inimigos. Esse lugar também abriga muitos túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros em diferentes direções. As pessoas podiam chegar à cidade de diferentes pontos usando passagens secretas que levavam a essas estradas. A cidade pode acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e toneladas de alimentos. Os arqueólogos também encontraram uma capela, escolas, estábulos e cozinhas públicas no local. A lua brilha intensamente e ilumina as águas escuras do oceano. Uma névoa espessa desce com um silêncio assustador. Então tudo é repentinamente quebrado pelo rangido das tábuas de madeira, seguido pelo bater das ondas. Através da névoa, você vê o contorno de um grande navio velho. O casco está enferrujado e um frio estranho vem dele. Mas o mais preocupante é que não há ninguém no convés. A embarcação navega sem tripulação. Não, este não é o mítico holandês voador, e sim um navio fantasma de verdade. 2 de setembro de 2019. O Ice Patrol da Marinha Real Britânica, denominado HMS Protector, passa pelas águas calmas do Oceano Atlântico. São 11 da noite. Alguns tripulantes estão no convés, enquanto outros dormem em suas cabines. O capitão está no comando e olha direto para o horizonte. O céu está iluminado por um pôr do sol alaranjado e as nuvens flutuam no horizonte. De repente, contra esta bela paisagem, um dos marinheiros percebe a silhueta escura de um navio desconhecido. O capitão diminui a velocidade e chega um pouco mais perto da misteriosa embarcação.
Trata-se de um antigo cargueiro, com 75 metros de comprimento. As tentativas de contato com os membros da tripulação não dão em nada. Parece que o barco desconhecido está flutuando sozinho no oceano. Não há ninguém a bordo. Pelo menos ninguém vivo. O convés range com o bater das ondas. O sol se põe no horizonte e escurece. O navio parece assustador. Os marinheiros britânicos não se atrevem a subir naquele estranho convés. Eles tiram uma foto, publicam na internet e vão embora. Muitas pessoas na internet irão imaginar que os marinheiros encontraram um navio fantasma de verdade. 5 meses depois, estamos na vila de Ballycotton, no condado de Cork, na Irlanda. Um morador sai de casa de manhã cedo para a sua corrida diária. Música nos fones de ouvido, ar fresco e um roteiro panorâmico são as condições ideais para um bom treino. O corredor segue ao longo da estrada na costa do Mar Céltico. Houve uma forte tempestade na noite anterior, e agora o mar parece calmo. O homem corre ao longo do topo de um penhasco baixo e percebe uma enorme embarcação. Um velho cargueiro enferrujado de 75 metros de comprimento repousa na praia, bem entre as rochas, sem ninguém a bordo. Parece que está ali há séculos, mas o homem tem certeza de que a embarcação não estava ali no dia anterior. Um pouco mais tarde, descobriu-se que é a mesma que os marinheiros do HMS Protector avistaram 5 meses antes, a milhares de quilômetros dali. O cargueiro, chamado Alta, foi construído em 1976. Ninguém sabe quem o usou durante todo esse tempo, nem para qual finalidade. Só se sabe que em 2017 foi adquirido por um novo proprietário, identificado com a bandeira da Tanzânia. É importante dizer que quase todos os navios de carga são equipados com AIS, Automatic Identification System, ou Sistema de Identificação Automática em português, que é necessário para rastrear os movimentos das embarcações no oceano. Desde 2015, algo estranho começou a acontecer com o AIS do Alta. Ele desaparecia e reaparecia nos satélites novamente. Nos últimos anos, o cargueiro mudou de nome e bandeira várias vezes. Não é de admirar que o seu AIS desligou e ligou várias vezes. Dizem que aqueles que desabilitam o sistema fazem isso para ocultar atividades fora da lei. O capitão, quem quer que fosse, claramente não queria mostrar os movimentos do Alta. Como mostrava o AIS em 2017, o navio navegou perto das cidades portuárias gregas e fez 12 paradas em 3 delas em diferentes partes da Grécia. Então o sinal desapareceu e 10 meses depois, o Alta reapareceu perto da costa norte da África, a 2.000 quilômetros da Grécia. Em setembro de 2018, navegou a cerca de 2.200 quilômetros a sudeste das Bermudas, e foi nessa época que os tripulantes começaram a ter problemas. Havia 10 pessoas a bordo do Alta. No dia 19 de setembro de 2018, o motor falhou bem no meio do Oceano Atlântico. A costa mais próxima ficava muito longe. O navio começou a flutuar à deriva. Com o passar dos dias, a tripulação não conseguiu consertar o problema. Os suprimentos de comida estavam acabando. Os tripulantes entraram em pânico e tentaram entrar em contato com alguém. A situação piorou, pois um forte furacão se aproximava do local onde estavam. Os membros da tripulação contataram a Guarda Costeira dos Estados Unidos. No dia 2 de outubro, o helicóptero dirigiu-se até lá. Foram descarregados alimentos e água no Alta. Era o suficiente para passar vários dias. Cerca de uma semana depois, um barco de resgate navegou cerca de 2.400 quilômetros para chegar até lá e ajudar os marinheiros ilhados. Pouco antes do início do furacão, as equipes de resgate americanas conseguiram. Toda a tripulação foi levada para Porto Rico. O naufragado Alta permaneceu à deriva no oceano. Depois de um tempo, outro navio chegou para rebocá-lo até a costa da Guiana. Então, algo deu errado novamente. Ele foi sequestrado. Os autores e a motivação permanecem um mistério até hoje. Mas então, por algum motivo desconhecido, os ladrões decidiram abandoná-lo e o deixaram à deriva no oceano. Por quase um ano, a localização dele não pôde ser rastreada. Então, em setembro de 2019, foi encontrado pela Marinha Real Britânica. Não se sabe como o Alta percorreu toda a distância através do Atlântico até chegar à costa da Irlanda. Uma investigação foi aberta no país. É necessário identificar o proprietário da embarcação
encontraram o responsável para assumir a tarefa de rebocá-la. Mas ninguém foi achado desde então. Certa vez, um desconhecido ligou para as autoridades irlandesas e se apresentou como o proprietário, mas não apresentou provas. Vários barris de petróleo foram encontrados a bordo. Para desmanchar o navio, as autoridades irlandesas terão de gastar cerca de 10 milhões de euros. Os moradores locais também estão incomodados com destroços. Metal em corrosão é prejudicial ao meio ambiente. Até as crianças já subiram a bordo e postaram na internet um vídeo de dentro do cargueiro abandonado. O futuro destino do Alta permanece sem solução, e ele ainda está lá. Navegou no oceano por cerca de 2 anos. Agora imagine se alguma outra embarcação conseguisse ficar à deriva por 38. Por todo esse tempo, ninguém conseguiu pegá-la e as pessoas ainda procuram por ela. Trata-se do SS Baltimore. Esse navio mercante era de propriedade de uma empresa de comércio canadense. Em 1931, ficou preso no gelo na costa do Alasca. Uma forte tempestade de neve começou. A equipe esperou uma semana para que passasse, mas ela só se intensificou. Um dia, o tempo melhorou um pouco e parte da equipe foi evacuada para a cidade mais próxima. Outra parte da tripulação ficou com o capitão e montou acampamento perto nas proximidades. A tempestade recomeçou e não parou por muito tempo. A nevasca estava tão forte que o comandante não conseguia ver nada além do seu braço. Finalmente, quando a tempestade passou, ele viu que o navio simplesmente tinha desaparecido e concluiu que o Baltimore afundou durante a tormenta. Uma semana depois, foi encontrado à deriva perto do local onde desapareceu. O casco estava tão danificado que não era seguro navegar nele. O capitão decidiu abandoná-lo. No entanto, ele não afundou. Pelos 38 anos seguintes, flutuou por vários pontos ao longo da costa do Alasca. Por várias vezes, as pessoas subiram a bordo, incluindo moradores nativos do Alasca e um grupo de pesquisadores. As tentativas de resgate acabaram fracassando. As operações de salvamento foram prejudicadas pelo gelo à deriva e pelo mau tempo. A última vez que o navio foi visto foi em 1969. O Baltimore estava congelado e bloqueado pelo gelo. Em 2006, o governo criou um projeto especial para encontrá-lo. No entanto, em todos esses anos ele ainda não foi localizado. Não se sabe o que aconteceu. É provável que finalmente tenha encontrado a paz e agora esteja no fundo do mar de Chukchi. Há um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do holandês voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar, pelo menos é o que diz a lenda. Ao contrário do holandês voador, o SS Baltimore foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917 e tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baltimore teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58 mil. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação.
A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva. As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca. Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimo. Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimo, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4.000 barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o holandês voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX. Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica. Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte.
Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente. Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra. Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? O mês de abril de 1912 ficou marcado por uma das tragédias mais terríveis da história do mundo. A embarcação mais inafundável, o auge da engenharia da época, o enorme Titanic, afundou. Naquela noite escura e sem lua, o navio teve muitas chances de salvar seus passageiros. Havia outro navio a apenas alguns quilômetros de distância, e ele poderia ter salvado o Titanic, mas isso não aconteceu. Não era um navio fantasma, e não é uma lenda ou uma teoria. É uma realidade documentada. Há registros e depoimentos de testemunhas que confirmam isso. Mas por que esse navio não ajudou? Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, analisando esses eventos por 3 pontos de vista diferentes. Vamos começar com a versão do Titanic. 11h30 da noite. A lua se escondia atrás de nuvens escuras. A visibilidade era ruim. Tudo estava calmo no Titanic. Sob a orientação do capitão, o operador de comunicações mantinha contato com o continente por meio do rádio. Nesse momento, um estranho invadiu a frequência, interrompendo a comunicação do operador. Não ficou claro o que esse homem estranho queria e do que ele estava falando. O operador não tentou descobrir. Ele gritava com esse cara, exigindo que se desconectasse. A conexão foi interrompida. Às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O gelo quebrou o casco. A água começou a inundar os convéses inferiores. Ninguém estava em pânico ainda. 20 minutos depois, à meia-noite, a tripulação do navio enviou um sinal de socorro por meio de radiofrequência. Poucas pessoas entendiam a real gravidade da situação. Após 20 minutos, à meia-noite 20, começaram a baixar os botes salva-vidas com os passageiros. À meia-noite 25, receberam uma resposta ao sinal de socorro. Era o RMS Carpathia. O capitão informava que já estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. Mas o problema era que o local do acidente ficava a 93 quilômetros de distância. Isso significava que o Carpathia só chegaria dentro de 4 horas. À meia-noite e 45, a tripulação do navio afundando lançou foguetes no ar. Esses fogos foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Falaremos mais sobre isso adiante. 90 minutos depois, o convés do Titanic se partiu e o navio mergulhou nas águas do mar. Às 4h10, o Carpathia finalmente chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação fizeram esforços heróicos para salvar todas as pessoas, levando 705 sobreviventes a bordo. Nesse momento, outro navio apareceu, era o SS Californian. O Carpathia navegou em direção à costa de Nova York com todas as pessoas. O Californian ficou circulando em busca de passageiros e não encontrou nada além de destroços. Esse navio estava a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto o navio afundava nas águas geladas. O Californian poderia ter salvado essas pessoas, mas não fez nada. Seu capitão, Stanley Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir: não ajudar um navio que está afundando. Quando o mundo descobriu tudo isso, passou a detestar o capitão Lord. Ele não pôde ser acusado e o julgamento não o puniu, mas sua carreira foi totalmente arruinada, pois nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou que tivesse sido culpado. Antes de morrer, o capitão disse que não foi culpa dele. Se isso era verdade, então o que aconteceu lá? Isso nos leva à versão do Californian.
Era a noite do dia 14 de abril. O Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio entrou em uma área com muitos icebergs. Às 22h10, o Capitão Lord parou o navio. Estava muito perigoso se movimentar nessa área, pois o casco poderia ser danificado. Às 23h, o navio começou a deriva. Era impossível se mover em tais condições com uma visibilidade tão ruim. O capitão sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção, então ordenou ao operador de rádio que avisasse o navio sobre o perigo. Evans, que era o operador de rádio, ligou o receptor e tentou entrar em contato com o Titanic. Ele passou cerca de 30 minutos tentando. A conexão foi finalmente estabelecida. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava falando com o continente. Evans interrompeu a conversa e tentou alertar o navio sobre os icebergs. O operador não entendeu as palavras de Evans e ficou irritado por ele ter invadido o canal tão descaradamente. Ele gritou com Evans e cortou a conexão. Cansado, Evans desligou o comunicador e informou seus superiores sobre o incidente. Ainda é um mistério a forma como o capitão reagiu a essa notícia. Ele provavelmente pensou que o Titanic sabia do perigo, então deixou Evans ir para a cama. Se o rapaz não tivesse desligado o rádio e se tivesse esperado 1 hora, teria ouvido o pedido de socorro do Titanic. Mas você não deve culpá-lo. Naquela altura, ele não tinha nenhum motivo oficial para ficar no transmissor. Evans estava muito exausto e não conseguia lutar contra o sono, então foi para a cama. O Titanic começou a afundar. Seu capitão enviou um sinal de socorro. O operador a bordo do Carpathia o captou, mas o Californian não, pois o receptor estava desligado. O Capitão Lord não conseguia dormir. Ele sentia que algo estava errado. Enquanto isso, o Titanic ia afundando rapidamente. O capitão deu a ordem de lançar foguetes no ar, e aqui é o momento no qual ocorreu um dos erros críticos. Eles lançaram luzes de alerta, mas elas não eram vermelhas. Por algum motivo, a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos a bordo, então iluminaram o céu com uma luz branca brilhante. Se você precisar enviar um sinal de socorro, tem que lançar luzes vermelhas. O Capitão Lord viu as luzes, mas não as percebeu como um pedido de ajuda. Não era possível não haver foguetes vermelhos padrão em um navio tão grande quanto o Titanic. Mas infelizmente, sim, o Capitão Lord achou que o Titanic estava se afastando. Talvez houvesse alguma razão desconhecida por trás daquelas luzes brancas, mas ele realmente não sabia. Então o Capitão Lord não tinha ideia de que o Titanic estava afundando. Ele ainda decidiu entrar em contato com a embarcação, mas dessa vez não através de comunicação por rádio. O Capitão Lord não acordou o operador de rádio e enviou um sinal para o Titanic através de uma lâmpada de sinalização. É importante entender que muitos capitães da velha guarda não levavam a comunicação por rádio a sério. Eles não entendiam o valor dessa tecnologia. É por isso que o Capitão Lord não acordou o Evans. Ele enviou sinais de luz, mas o Titanic não respondeu. Mais tarde, muitos sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do Californian, mas não havia nada que pudessem ter feito. A tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às 2h20, o Titanic ficou completamente submerso. Pouco mais de 2 horas depois, o operador de rádio, Evans, acordou e ligou o transmissor. Ele ouviu muitos socorristas falando sobre o navio afundado. O rapaz entendeu tudo. Ele relatou ao capitão. Nesse momento, o Californian dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, onde encontrou o Carpathia com os sobreviventes a bordo, partindo em direção a Nova York. O Californian ficou circulando e procurando pelas pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O Californian retornou ao continente. A notícia sobre o navio que poderia ter salvado o Titanic estava se espalhando por todo o país. O julgamento começou. O capitão Stanley Lord e a tripulação contaram sua versão, dizendo que seu navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns dos passageiros sobreviventes afirmaram ter visto o Californian navegando. Ainda assim, o juiz os declarou inocentes. 1962. O capitão Stanley Lord estava bastante idoso. Ele chamou um escrivão para confessar algo. O capitão fez sua última observação sobre o caso. Ele jurou que não era culpado. Mas se o Californian não tivesse passado pelo Titanic naquele momento, então teria feito o quê? A teoria do Samson poderia responder a essa pergunta para nós. Samson, o navio caça-focas, estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. A tripulação não estava dormindo. Eles estudavam cuidadosamente os arredores, mas não porque estavam com medo dos icebergs. Eles tinham medo de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos.
A tripulação do navio Samson capturava focas, o que é ilegal. Às 12h45, o capitão do Samson viu foguetes de sinalização brancos. A equipe tinha certeza de que era a guarda costeira. Apagaram as luzes e foram embora. Estava escuro, então não perceberam o naufrágio do Titanic e voltaram para a costa da Islândia, onde ficaram sabendo do desastre. Perceberam então que abandonaram os passageiros que se afogavam. O sobrinho de um dos tripulantes do Samson leu essa história no diário do seu tio. O sobrinho pediu permissão para publicar esses relatos. Todas as pessoas perceberam que o Capitão Lord não era culpado, mas infelizmente ele não viveu para ver esse momento. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o culpado nessa história. 2 navios estavam perto do Titanic. Seus capitães eram pessoas capacitadas. Eles seriam ajudados a salvar todos os passageiros. A culpa deles foi não conseguir entender o que o Titanic queria naquela noite escura. Alguém esqueceu de colocar sinalizadores vermelhos na caixa. Esse pequeno detalhe fatal foi uma das principais causas da tragédia. A água gelada aperta o peito, de forma que você não consegue respirar fundo. Pessoas gritam ao redor. É tarde da noite e aquele mar infinito se mistura com um céu negro estrelado. A sensação é de medo e frio. O navio em que você está a bordo começa a afundar nas profundezas do oceano. Pessoas que sofreram naufrágios muitas vezes continuam com medo de água pelo resto da vida. Mas a mulher cuja história você ouvirá não sobreviveu a 1 e nem mesmo a 2, mas a 3 desastres de navios e continuou a trabalhar em cruzeiros como comissária de bordo. Conheça Violet Jessop, a senhorita inafundável. Sua infância pode ser descrita em uma palavra: curta. A garota teve que amadurecer rapidamente para cuidar de seus irmãos. Violet era a mais velha de 9 filhos. A vida ficou ainda mais difícil quando ela ficou muito doente. Os médicos tinham certeza de que não sobreviveria, mas conseguiu. Ainda jovem, se mudou para a Inglaterra com sua mãe, cuidou de suas irmãs e frequentou um convento. Sua mãe trabalhava como comissária de bordo no mar, e quando adoeceu, a jovem Violet seguiu seus passos. Mas por causa de sua juventude e beleza, ninguém quis contratá-la. Acreditava-se que ela iria distrair os passageiros e a tripulação. Violet, porém, não desistiu e foi para uma das entrevistas com suas piores roupas e o cabelo desarrumado. Ela queria mostrar que estava pronta para trabalhar duro no navio, e assim o fez. A garota foi contratada. Os primeiros 2 anos transcorreram tranquilamente, mas então uma série de fatos inacreditáveis começou a acontecer, ou desgraças, dependendo do ponto de vista. Em 1910, Violet conseguiu um emprego no navio mais luxuoso da época, o Royal Mail Ship Olympic. Ele cruzou o Atlântico da Inglaterra para a América. Os engenheiros não focaram na velocidade da embarcação, mas sim no conforto dela. A senhorita inafundável recebia apenas 2 libras por mês, o equivalente a 200 libras hoje. O trabalho árduo no convés, de manhã até a noite, não a assustava. Ela amava o trabalho. Também gostava de conversar com as pessoas e apreciava as belas vistas do Atlântico. Então, no dia 20 de setembro de 1911, ela estava trabalhando no convés como de costume. O mar estava calmo e o tempo excelente. Tudo parecia bem. O navio seguia seu caminho pelo Estreito de Solent, que separa a ilha de Wight do continente britânico. Nesse momento, o cruzador militar britânico Hawke surgiu à frente. Ele deveria ter ultrapassado o Olympic, mas algo deu errado. Os navios foram direto um contra o outro. O capitão do Olympic tentou manobrar para evitar uma colisão, mas não conseguiu. A proa do Hawke foi projetada especificamente para chocar-se com outras embarcações. E daquela vez colidiu com o Olympic. Bum! O transatlântico estremeceu e as pessoas gritaram de medo e pânico. O navio tinha um enorme buraco a este bordo. Violet caiu com a força do impacto. Parecia que uma das maiores embarcações da época iria afundar, mas felizmente não foi o caso. Os 2 navios permaneceram flutuando e ninguém se feriu. Desta vez a sorte estava ao lado de Violet, que não se assustou com o acidente. Ela não pensou 2 vezes e continuou a trabalhar como comissária. Em abril de 1912, conseguiu um emprego no melhor e inafundável navio da época, onde deveria servir os VIPs. Inicialmente, ela não queria trabalhar no Titanic, mas seus amigos a convenceram. E então, Violet se embarcou no dia 10 de abril de 1912 e deixou o porto de Southampton, feliz ou infelizmente.
Os primeiros dias foram tranquilos, mas no quarto aconteceu um dos mais notórios desastres do mundo. A senhorita inafundável estava descansando em sua cabine, quase dormindo, quando sentiu o impacto. Naquele momento, foi chamada ao convés superior. Quando o Titanic atingiu o iceberg, quase não houve pânico. Ninguém acreditava que aquele gigante pudesse realmente submergir. No momento em que o porão estava enchendo de água, todos estavam calmos nos convéses superiores. Violet, junto com outros comissários, estava ali durante a evacuação para os botes salva-vidas. Mulheres e crianças foram retiradas primeiro. Então, um dos oficiais ordenou que ela entrasse em um barco para mostrar às outras mulheres que era perfeitamente seguro. Quando entrou, as demais a seguiram e de repente alguém colocou um bebê enrolado nas suas mãos. Sem pensar duas vezes, Violet abraçou a criança contra o peito para mantê-la aquecida enquanto o Titanic afundava. Ela não largou a criança até que seu barco salva-vidas foi resgatado pelo Carpathia, um navio que veio prestar socorro. Já a bordo dele, uma mulher correu até ela. Sem dizer uma palavra, arrancou a criança das mãos de Violet. Ela pensou que a mulher era a mãe do bebê, então nem tentou recuperá-lo. Estava congelada e estarrecida demais para pensar em como era estranho que aquela pessoa não tivesse dito obrigada para quem salvou seu bebê. Muitos anos depois, Violet seria lembrada dessa criança em circunstâncias incomuns. Depois de sobreviver com sucesso a um dos mais terríveis naufrágios da história, ela continuou a trabalhar no mar, contrariando todas as probabilidades. Em 1916, conseguiu um emprego como enfermeira no navio hospital Britannic, irmão do Olympic e do Titanic, que navegava no mar Egeu. No dia 21 de novembro, a embarcação fez uma rota que já havia feito várias vezes. Mas naquele dia em particular, foi uma falta de sorte. O Britannic atingiu uma mina subaquática. Violet conseguiu sobreviver ao terceiro naufrágio de sua vida. No entanto, o resgate não foi tão fácil quanto os dois anteriores. Após a explosão, o Britannic começou a afundar rapidamente. Levou menos de 1 hora para submergir completamente. Violet não teve tempo de embarcar em um bote salva-vidas, então pulou na água fria. E nadou até o bote mais próximo, no qual subiu. Mas o resgate se transformou em um novo perigo. As hélices do Britannic ainda estavam funcionando, girando na água e puxando o barco em sua direção. Violet saltou bem a tempo de escapar das hélices, mas seu desafio estava longe de terminar. Já na água, foi puxada para baixo da quilha do Britannic e bateu a cabeça. A única coisa que a salvou de perder a consciência e provavelmente a vida foram seus cabelos grossos. No final, a mulher se afastou do motor e foi resgatada por outro barco. Nos anos seguintes, Violet foi atormentada por dores de cabeça. Quando finalmente foi ao médico, ele disse que ela teve uma sorte incrível, pois no acidente do Britannic teve uma fratura no crânio. Os 3 desastres pelos quais Violet passou não a fizeram parar. Ela continuou a trabalhar em cruzeiros até 1950 e viajou o mundo 2 vezes no luxuoso Belgian Land. Felizmente, a sequência de contratempos terminou e a mulher nunca mais naufragou. Em 1950, ela se mudou para Great Ashfield, no condado de Suffolk, nos Estados Unidos. No total, ela trabalhou no mar por quase 42 anos. Satisfeita com sua carreira, se estabeleceu em uma grande cabana construída no século XVI. Mas, 1 ano depois de se aposentar, recebeu um estranho telefonema. Era tarde da noite. Violet estava dormindo quando o telefone tocou. Ela atendeu. Do outro lado, a voz de uma mulher que não se apresentou e perguntou imediatamente: "Com licença, foi você quem salvou um bebê no Titanic?" Violet respondeu: "Sim, era eu", disse a estranha, que riu e desligou. Violet contou a um amigo sobre essa ligação em comum. Ele presumiu que algumas crianças estavam de brincadeira. Mas Violet nunca havia contado a ninguém sobre o bebê antes daquele telefonema. De acordo com os registros antigos, a única criança que estava no barco com Violet era um menino. Mas esses mesmos registros também diziam que o menino foi salvo por outro passageiro. Ainda não se sabe quem era o bebê que Violet resgatou. E assim, por sobreviver a 3 naufrágios diferentes em 3 navios diferentes, ela foi apropriadamente apelidada de Senhorita Inafundável.